Bom dia, boa tarde, boa noite, nono ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de artes. Nesse caso, estaremos estudando a disciplina de artes, tá bom? Nossa segunda aula desse ano letivo, certo, gente? Na primeira aula, nós fizemos uma introdução sobre a importância da arte no nosso dia a dia, sobre quão relevante é a arte, né? Como ela pode mudar o nosso pensamento, né? Qual é a sua função no nosso dia a dia. Temos um vídeo hoje para assistirmos, tá bom? Também antes de iniciarmos, já vamos iniciar com o nosso itinerário de arte também, a partir de semana que vem, utilizando nossos livros, tá? Como vocês já sabem, tá bom? Enfim, pessoal, já estaremos estudando toda a disciplina de artes, não apenas a sua parte introdutória, mas também todos os conteúdos artísticos, movimentos artísticos no livro de vocês, tá bom? Então, gente, como vocês já sabem, a arte ela é uma expressão de sentimento, né? Ela expressa um pensamento, expressa um sentimento, né? E ela também é usada de forma a expressar alguma coisa sem a utilização verbal, através de pinturas, de quadros, de desenhos, caricaturas, xilogravuras, mensagens corporais, né? Enfim, tudo é arte. Nós estamos muito acostumados a ver apenas a arte de forma pintada, como eu já expliquei para vocês, né? Mas a gente sabe que a arte ela vai muito além disso, ela tem muito mais características do que apenas a simples pintura, o simples desenho, né? O desenho e a pintura são manifestações artísticas, sim, tá? São formas de você manifestar a arte também, mas não são as únicas, como algumas pessoas acham que é, tá? Não são as únicas maneiras de manifestar um pensamento artístico, tá bom? Não é. Ainda há outras formas através das quais nós podemos manifestar um pensamento e um sentimento. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, vejam. Eu tenho um vídeo que eu queria que vocês também assistissem antes da gente prosseguir com essa nossa aula. Mas hoje a gente vai falar sobre os movimentos artísticos, tá bom? Do século XX, os mais conhecidos, tá? Movimentos artísticos, do século XX, beleza? Vou explicar para vocês o que são esses movimentos artísticos e por que, né, a gente vai estudar apenas agora os mais recentes, né, do século XX, tá bom? Existem muitos movimentos artísticos. Alguns de vocês ainda não têm conhecimento, não sabem exatamente o que significa um movimento artístico, tá? Talvez ainda não saiba qual é a sua função, talvez ainda não saiba para que serve esse movimento artístico, tá bom? Temos aí expressionismo, temos o dadaísmo, temos o impressionismo, temos o abstracionismo, temos vários movimentos artísticos e todos eles têm uma função muito especial no nosso dia a dia, tá? E quando a gente entender o que é que esses movimentos artísticos são e o que é que eles representam, vocês vão continuar com aquela proposta que temos desde o início da nossa aula de artes, que era entender a importância da arte na nossa vida, que é a parte talvez a mais importante, tá bom? Da arte. É entendê-la no nosso dia a dia, entender qual é a sua relevância para a nossa vida, tá bom, gente? Então, vou mostrar um vídeo aqui para vocês, tá bom? Só um minuto. Ó, pronto. Eu tenho um resumo aqui, pessoal, sobre de um canal muito interessante, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Pronto. É do canal Estudante Eficiente, tá? Caso, ok.
Caso vocês queiram, deixo o link para vocês, Estudante Eficiente. E ele fez um resumo, tá, das vanguardas europeias, tá? As vanguardas europeias, que são justamente esses movimentos europeus mais recentes, tá? Gostaria que vocês assistissem com muita atenção. E em seguida a gente vai falar sobre essa questão dos movimentos artísticos, tá? Prestem bastante atenção, beleza? E aí, galera? Hoje eu e o Tobias Fala aí, galera. vamos falar sobre as vanguardas europeias. E o que foram as vanguardas europeias? As vanguardas europeias é o nome representativo de vários movimentos artísticos que ocorreram na Europa no início do século XX. Essa era uma época de avanços tecnológicos, científicos e industriais, e também a época do início da Primeira Guerra Mundial. Por ser um período de grandes transformações, a arte sentiu uma necessidade de se reinventar, propondo novas formas estéticas que retratassem a realidade da época. E quais foram as principais vanguardas europeias? As principais vanguardas europeias foram o expressionismo, o cubismo, o futurismo, o dadaísmo e o surrealismo. E o que foi o expressionismo? O expressionismo foi um movimento artístico que valorizava a expressão de emoções e sentimentos, muitas vezes retratando a dor e o sofrimento causados pelos problemas do ser humano. A obra mais conhecida é O Grito, de Edvard Munch. Além desse artista, outros também se destacaram, como Van Gogh e Paul Klee. Entendi, mano. E o cubismo, o que foi? O cubismo foi um movimento artístico que tinha como característica principal a decomposição das figuras em formas geométricas. Também utilizavam um plano bidimensional e abandonaram a noção de perspectiva para que os objetos pudessem ser vistos por vários ângulos. Outra característica foi a retratação de uma realidade fragmentada, ou seja, não retratavam a forma real da imagem. Alguns artistas desse movimento que se destacaram foram Pablo Picasso, George Braque e Ferdinand Lager. Realmente foi um movimento bastante interessante. Com certeza. E agora vamos falar sobre o futurismo. O futurismo foi um movimento artístico que surgiu através do Manifesto Futurista, criado pelo italiano Filippo Marinetti. E as principais características desse movimento eram a exaltação da tecnologia, da velocidade, do progresso e a valorização das inovações geradas pela industrialização. Alguns artistas que se destacaram foram Giacomo Balla, Umberto Boccioni e Carlos Carra. Se esses artistas estivessem vivos até hoje, eles iriam ficar impressionados com a modernidade e os avanços tecnológicos da nossa sociedade atual. Realmente, mano. Agora vamos falar sobre o dadaísmo. Durante a Primeira Guerra Mundial, artistas e escritores contrários ao envolvimento de seus países na guerra fundaram um movimento para expressar as decepções da vida diante do fracasso da intelectualidade humana da época, que nada fez contra os avanços da guerra. E esse movimento foi chamado de dadaísmo, que foi um movimento artístico pautado na liberdade de expressão, na quebra da lógica e do racionalismo, e utilizavam objetos do cotidiano retirados do seu contexto. Os principais artistas foram Marcel Duchamp e Hans Arp. Entendi, mano. Agora falta só falar do surrealismo. O surrealismo foi um movimento artístico que teve influência da psicanálise. As obras criadas nesse estilo nascem do subconsciente do artista e são manifestações bizarras, absurdas e ilógicas, como as imagens dos sonhos e das alucinações. Os principais artistas foram Salvador Dalí, René Magritte, Max Ernst e Juan Miró. Valeu, mano. Agora estou entendendo melhor sobre as vanguardas europeias. Que bom que você gostou. E esse foi o vídeo. Você que está aí, se tiver gostado, deixe seu like, comente aí embaixo outros temas que você quer que a gente fale, se inscreva no canal. Ok, pessoal. Então, ele fez um resumo bem interessante aí sobre essas vanguardas europeias, tá?
que são alguns movimentos artísticos, né, recentes, surgiram na Europa e tiveram grande influência, sobre o nosso dia a dia, né, sobre a nossa forma de visualizar a arte. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Tem agora um outro link para vocês que gostaria, um artigo muito interessante sobre alguns dos principais movimentos artísticos, tá? Eu acho que com esse vídeo vocês conseguiram entender o que são os movimentos artísticos. Caso não, eu vou explicar para vocês o que são esses movimentos artísticos. Gente, movimento artístico é um movimento que tem como base, claro, a arte, né? E que visa a revolucionar ou trazer algum benefício, alguma coisa, para alguma mudança na sociedade. Por exemplo, a gente teve o movimento do dadaísmo, que é muito conhecido, que vocês vão estudar também, na verdade estão estudando, né? Dadaísmo, deixa eu colocar aqui, que ele tem como principal característica a desvalorização do natural. O dadaísmo ele usa como base como é que eu posso explicar para vocês? Algo ilógico, tá? Eles não usam a lógica, eles fogem da realidade, tá bom? Então, o movimento dadaísta, eles têm essa característica, eles fogem da realidade e trazem algo irreal, eles trazem algo, sabe, que não tem contexto. Um exemplo de uma obra dadaísta, ele mostrou aí do Shanks, né, Massa do Shanks, que foi o Mictório. Vou mostrar para vocês aqui. Uma das suas obras mais conhecidas, o Mictório. Pronto. Isso aqui é a obra de Massa do Shanks, o Mictório. Professor, mas isso aí é arte? Sim, porque com esses movimentos, essas produções artísticas sem sentido, ele queria justamente ilustrar a sociedade e demonstrar uma aversão à forma como as coisas funcionavam na sociedade. Então, Massa do Shanks, né, o francês que tinha esse dom, né, para o dadaísmo, né? A maioria das suas obras elas foram voltadas ao dadaísmo e ao ready-made, que também vocês vão estudar ao decorrer desse ano, e elas representavam justamente uma anarquia, uma oposição à forma como as coisas funcionavam na sociedade. Então, o dadaísmo ele tem essa característica, uma característica de oposição, de aversão, de ir contra aquilo que já é natural, tá? Essa era a proposta do dadaísmo. Era isso que eles queriam trazer, tá, para as pessoas. Esse era o foco do dadaísmo. Entendeu, pessoal? Então, é isso que eu preciso que vocês entendam, é isso que eu preciso que vocês compreendam, tá? Essa importância desses movimentos artísticos que alguns revolucionaram a história artística do nosso meio. Outros, claro, né, não tiveram tanto sucesso, mas de alguma forma contribuíram com o nosso, com a nossa visão artística. De uma forma ou de outra, eles contribuíram com a nossa formação, tá? Então, o dadaísmo, por exemplo, foi muito importante, tá? Porque também dele gerou outros movimentos, como, por exemplo, o Remake, tá? A gente também tem outros, temos o expressionismo, tá? O expressionismo, ele deixa eu mostrar para vocês aqui, ele tem como característica algumas, essa obra, O Grito, né? Edvard Munch. Ele tem como característica justamente esses traços, sabe? Esses traços meio, como é que eu posso dizer? Essas linhas onduladas, sabe? Esses traços... Enfim, o expressionismo ele tem essa característica, tá? E o que o expressionismo ele quer dizer, professor? Ele tem quase a mesma proposta do dadaísmo, tá, gente? Ele quer expressar algo relacionado à sociedade. Então, a gente vê que a maioria das obras expressionistas, elas possuem essas ondulações, elas não têm uma linha reta, elas possuem essas ondulações que dão a entender uma certa sensação de enjoo até mesmo, né?
a gente percebe aí que não é algo concreto, é algo sempre ondulado, são traços, sabe, mexidos, enfim. Se você perceber, todas as obras expressionistas, elas têm essas características. Estão vendo, pessoal? Então, cada movimento artístico, ele possui características específicas. Uma das características do expressionismo, como vocês estão vendo aí, são justamente esses traços aí ondulados que produzem essa sensação no apreciador de algo em movimento, sabe? De algo desse tipo. Mas quando a gente for estudar esse movimento mais a fundo, a gente vai entender melhor, tá bom? As características, a função, a proposta do movimento, a gente também vai entender qual a proposta que eles estavam trazendo para a nossa sociedade, tá? Então, aqui estão alguns dos principais movimentos. Vou mostrar para vocês agora os principais movimentos artísticos do século XX, tá? Em primeiro lugar, claro, o expressionismo, tá bom? Esse movimento artístico, né, ele surge como uma reação ao impressionismo, enquanto no primeiro, a preocupação está em expressar as emoções humanas, transparecendo em linhas e cores vibrantes os sentimentos e angústias do homem moderno. No movimento impressionista, o enfoque resumia-se na busca pela sensação de luz e sombra. Tá? Aí um exemplo de uma obra impressionista. Tá? Fauvismo, um movimento que teve basicamente dois princípios: a simplificação das formas das figuras e o emprego das cores puras, sem mistura. As figuras não são representadas tal qual a forma real, ao passo que as cores são usadas da maneira que atraem do tubo de tinta. O nome deriva de Fauves, que significa feras no francês, devido à agressividade do emprego das cores. Ou seja, apenas cores naturais, sem misturas. Tá bom? Cubismo. No cubismo, podemos observar a mesma preocupação em representar realisticamente as formas de um objeto. Entretanto, aqui, a intenção era fazê-lo ser visto por vários ângulos em um único plano. Com o tempo, acabou evoluindo em duas grandes tendências: cubismo analítico e cubismo sintético. O movimento teve seu melhor momento entre 1907 e 1914, e mudou para sempre a forma de ver a realidade. Gente, eu estou passando esses movimentos em suma para vocês, não estou explicando, porque são movimentos que nós vamos estudar. Aqui é uma introdução aos movimentos artísticos, tá? Nós vamos ver cada um desses movimentos individualmente. Cada um desses movimentos artísticos serão estudados por nós, tá? Ao decorrer desse ano letivo. Aí vocês vão entender com mais exatidão as características, a proposta, a função e tudo mais, tá? Por enquanto, a gente está apenas aqui focando em um resumo, para vocês entenderem aí esses movimentos artísticos por vista, mas a gente vai ainda abordá-los de forma mais detalhada, tá? Não se preocupem. Futurismo. O futurismo abrange sua criação em expressar o real, assinalando a velocidade exposta pelas figuras em movimento no espaço. Foi um dos movimentos artísticos que se desenvolveu em todas as artes e exerceu a influência sobre vários artistas que posteriormente criaram outros movimentos de arte moderna. Repercutiu principalmente na França e na Itália, onde diversos artistas se identificaram com o fascismo nascente. Abstracionismo, movimento que se opõe à arte figurativa objetiva. A principal característica da pintura abstrata é a ausência de relação imediata entre suas formas e cores de um ser. A pintura abstrata é uma manifestação artística que despreza completamente a simples cópia das formas naturais. Ou seja, eles gostam de ir além das formas naturais, tá? Gostam de produzir formas incoerentes, tá bom?
Dadaísmo, olha, o que a gente acabou de explicar. Ó. No dadaísmo, podemos encontrar um dos movimentos artísticos mais abrangentes em todos os seus campos, pois não se tratou apenas de uma corrente artística, mas sim de um verdadeiro movimento literário, musical, filosófico e até mesmo político. Embora a palavra dada em francês signifique cavalo de madeira, sua utilização marca o nonsense, ou falta de sentido que pode ter a linguagem, como na fala de um bebê. A princípio, o movimento não envolveu uma estética específica, mas talvez as principais expressões do dadaísmo tenham sido o poema aleatório e o ready-made. O intuito desse movimento era mais de protestar contra os estragos trazidos da guerra, denunciando de forma irônica toda aquela loucura que estava acontecendo, sendo a negação total da cultura. O dadaísmo defende o absurdo, a incoerência, a desordem, o caos. Ou seja, com essa representação de objetos sem sentido nenhum, como vocês estão vendo, um mictório de cabeça para baixo, tá? De Edvard Munch, de Marcel Duchamp, e com essa roda de bicicleta também de Marcel Duchamp, ele não representou absolutamente nada, mas tem um significado por trás. Representam o absurdo, a oposição à cultura, o caos, a desordem, tá bom? Outros exemplos dadaístas aqui, ó. Completamente sem sentido, né? Surrealismo, né? Que foi um movimento artístico literário surgido principalmente em Paris, primeiramente em Paris, nos anos 90 e 1920. Esse movimento buscava elaborar uma combinação do representativo, do abstrato, do irreal e do inconsciente. Segundo os surrealistas, a arte deve se libertar das exigências da lógica e da razão, e ir além da consciência cotidiana, buscando expressar o mundo do inconsciente e dos sonhos. O surrealismo é também uma espécie de mecanismo que não se limita a transcrever passivamente o sonho, e sim descobrir um modo de acionar o inconsciente mediante ao automatismo psíquico. Olha que legal. Dessa maneira, uma ideia segue a outra sem a sequência lógica das demonstrações usuais e sim automaticamente. Técnicas como a escrita automática da literatura, da colagem e da decalcomania em relação às artes plásticas tornaram-se muito populares entre os surrealistas, que as utilizavam na produção de seus jogos de associação livre de sentidos. Bom, e temos aqui a pop art, né, que é talvez uma das mais conhecidas hoje, né? Pop art, ou arte pop, foi um movimento artístico que se desenvolveu na década de 50 na Inglaterra e nos Estados Unidos. Foi, na verdade, uma reação artística ao movimento do expressionismo abstrato das décadas de 40 e 50. Os artistas trabalhavam com cores vivas e modificavam o formato desses objetos. A técnica de repetir várias vezes o mesmo objeto com cores diferentes e a colagem foram muito utilizadas, tá? Gente, são alguns dos movimentos artísticos, tá? Lembra, foi um resumo bem rápido devido ao nosso pouco tempo. Não se preocupem que nós vamos estudar cada um desses movimentos artísticos, um por um individualmente, tá bom? Não se preocupem, com todas as características, vamos entender melhor. Eu sei que vocês ficaram curiosos aí, né? Eu tenho certeza, eu mesmo já estou aqui louco para ensinar para vocês, tá? Mas vamos com calma, nós vamos estudar um por um, tá bom? E isso a gente vai compondo nosso repertório artístico, tá bom, gente? Então, ó, vamos ficar por aqui. Vamos finalizar aqui. Esse artigo aqui foi de artref.com, vou deixar o link aqui para vocês, caso vocês queiram ver, tá bom? O link é esse daí, tá bom? Caso vocês queiram ver depois todos os movimentos artísticos. Então, vamos ficar por aqui. Vejo vocês na nossa próxima aula. Tenham uma boa semana, bom descanso, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês lá no Classé. Beleza, gente? Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, podem me consultar lá, que eu estou à disposição. Vejo vocês na nossa próxima aula. Tchau, pessoal. Até lá.